Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com o Pode Mais, só que agora de um jeito diferente. Não um quadro único, mas um quadro entre vários, que está no QR Code das nossas redes sociais. E falaremos sobre a Convenção contra a Tortura e Penas Cruéis, que eu trouxe um convidado muito ilustre, nosso professor de Direitos Humanos, que é, obviamente, a melhor pessoa para falar disso. E eu vou começar falando no contexto histórico e tudo que roda esse evento. A convenção ela veio porque a gente tem que lembrar do contexto que a Declaração dos Direitos Humanos ela é criada. A declaração ela é criada em 48, pós Segunda Guerra. E lembrando da Segunda Guerra, a gente viu os maiores horrores que o mundo testemunhou. E no artigo 5º está bem explícito que não pode torturar alguém sobre qualquer hipótese, maltratar presos ou ferir a integridade das pessoas. Só que isso não é levado a sério e isso não é aplicado, porque se você olhar as guerras menores pós Segunda Guerra, que agora entramos no período da Guerra Fria, você vai ver isso acontecendo descaradamente. A União Soviética, segunda maior potência, girava toda a sua economia em gulags, que eram campos de concentração, e nada mudava nisso. E eles veio e criaram uma convenção em 1984 para serem incisivos nesse tema, porque já que ninguém está escrito e ninguém segue, vamos juntar todo mundo e agora é obrigado a seguir. E por mais incrível que pareça, essa é a aprovação mais baixa na ONU, com 132 aprovações, mesmo sendo de um tema que deveria estar explícito que você não pode ferir a integridade da pessoa, mas só teve 132, e no caso a mais baixa de todas. E agora eu queria passar a palavra para o Zé Gabriel, que vai falar o impacto global e a importância da convenção. Boa noite, obrigado pelo convite, valeu, Davi. Quando a gente fala sobre esses dispositivos internacionais, a gente precisa realmente considerar a responsabilidade que o Estado que aceitou, que ratificou esse tratado, essa convenção, ele adquire no que diz respeito ao cometimento ou à permissão desses crimes. E não somente a isso, a adoção de políticas públicas internas para prevenir, para proibir e para garantir que aquele que comete esse crime, ele seja devidamente punido. E aí você tem, então, uma situação que se instaura, porque ao mesmo tempo que você precisa resguardar a punição a quem comete, ao agente que comete esse crime de tortura, você tem que garantir mecanismos básicos para que essa pessoa consiga responder um processo, né? Precisa que ela consiga necessariamente ter acesso ao contraditório, à ampla defesa. Então, veja só, eu achei interessantíssimo que você colocou dois pontos. Nós temos o Decreto 40, que ratifica a Convenção à Prevenção de Tortura, isso num âmbito realmente global, e no que diz respeito ao sistema regional, nós temos a Convenção Interamericana de Prevenção à Tortura que você falou. E elas estão próximas ali no nosso ordenamento jurídico. Perceba que a gente vem de um contexto pós-regime militar, então nós temos a redemocratização com a Constituição de 88. Temos então essa primeira convenção em 89 e depois em 91, certo? E você vai perguntar, ou quem estiver assistindo, beleza, qual que é a importância dessas convenções na prática? E te respondo, além de ter um texto bem enxuto e bem objetivo, dizendo o que é a tortura, como que ela se dá, quais são as formas que ela acontece, o texto da convenção ela também garante que aquela forma de tortura lá prevista, ela não exclui outras. Até porque, como eu já ensinei, e melhor dizendo, vocês também já aprenderam, e você deu aula aqui, o direito é muito dinâmico. Imagina que se a gente tivesse mecanismos de prevenção ainda contemporâneos a 1948, num contexto pós-Segunda Guerra. Estamos em 2024. Hoje em dia a gente tem muita coisa acontecendo, um aparato tecnológico muito grande, e esse aparato também reverbera, né, na força bélica que os países têm à disposição, às vezes, para cometer esses crimes, certo? E ao mesmo tempo que também tem os mecanismos para prevenir, mas acaba não prevenindo quando deveria.
como você bem exemplificou, as abstenções na ONU, quando a gente tem que decidir assuntos sobre esse, elas mostram como a gente possui, enquanto humanidade ainda, em alguns lugares do mundo, um pensamento retrógrado, atrasado, né, e que não se preocupa necessariamente em prevenir o cometimento desses crimes e mais, garantir o básico, né, a integridade física, direito natural, né, essa segurança pessoal, como a gente já tinha falado. Então, a Convenção ela vai dispor mecanismos para que os Estados que ratificaram, eles cuidem de não só no legislativo, mas no judiciário também, né? E o legislativo, executivo, judiciário, todas as esferas e as outras, porque tem países que também têm mais poderes, eles possam implementar essas políticas públicas de modo a exterminar, a acabar com a prática da tortura no âmbito do Estado. E isso vai desde o preparo aos agentes, aos funcionários públicos que trabalham na esfera do Estado, até a eliminação em todas as esferas da sociedade. Você como legislador, pessoa que opera o direito, como você vê o cenário hoje? Ainda não, é só como operador do direito. Mas como você vê? Você acha que hoje, porque aquilo ali foi criado em 1984, é uma sociedade diferente. É outra coisa agora, em 2024. Como que está o olhar das pessoas e o olhar do mundo sobre a tortura? Essa pergunta é interessantíssima e ela é estudada de um ponto de vista assim, mais profundo mesmo. Porque eu vou te dar um panorama. Eu falei aqui um monte, você também falou, nós falamos vários dispositivos, tanto internos, ou seja, dentro da nossa ordem, os decretos, né, que confirmam esses tratados que a gente ratificou. Falei da Constituição e a gente fala de instrumentos lá de fora, às vezes até gera uma confusão. Então, não falta legislação sobre o tema. O primeiro ponto é esse. Sempre, além de sempre as pessoas estarem se mobilizando para fazer com que isso seja garantido, você coloca mecanismos para que você tenha o que se chama de sistema autopoético, ou seja, um sistema que trabalha dentro de uma engrenagem para que essas políticas públicas continuem se multiplicando e garantindo que não aconteça. Na prática não é assim, como você bem pontuou. E aí a gente tem um instituto dentro do direito constitucional que é a criação fictícia ou às vezes não tão eficaz de uma lei, ou seja, você fica viciado em fazer leis, mas não tem um vício da população, eu diria um comportamento de cumprir. E quando a gente fala de tortura, fica mais difícil. Porque você tem um comportamento da população e do Estado também. Até porque a prevenção ela nasce nessa perspectiva de que o Estado, muitas vezes, é quem acaba cometendo, e não só cometendo, mas permitindo que a tortura não seja punida. E aí você tem os mecanismos internacionais para averiguar se o país está sendo eficaz na hora de fiscalizar o cumprimento disso, certo? Em todas as instâncias, ou não. Querendo ou não, é um mito que só o Estado comete tortura. Pela convenção, você vê nitidamente a definição de tortura e qualquer um pode cometer aquilo ali. Qualquer um pode colocar e impor a sua vontade e obrigar a pessoa atacando a integridade física ou mental. O povo tem muito mito de tortura ser só física, mas ela também é mental. Exato. Quando eu te levo uma pressão psicológica ao ponto de você me dar todas as informações que você quer, você está torturando alguém. E eu vejo também que as próprias pessoas têm o hábito de torturar em aspas não, real. Levar pessoas ao limite para saber de alguma fofoca, levar pessoas ao limite para saber assunto da vida do outro, para tentar derrubar alguém. E é difícil combater isso, sendo que o próprio Estado comete um crime bárbaro. Só que por ter outra cara e outra vigência, a pessoa vai lá, comete, e depois quer exigir que o Estado não cometa. Geralmente essa pessoa que faz tortura psicológica, ela é tortura física. E denuncia o policial, contra o policial, comete ela física, mas ela vai lá e comete emocionalmente e mentalmente com a pessoa próxima. Concordo. A situação ela fica mais grave, isso na minha opinião, porque nós temos aí, então, o que você bem falou, que é o cometimento do crime por particulares. Então nós temos esse problema, né? Não excluindo o cometimento do crime por aqueles que atuam em nome do Estado, seja, os agentes públicos, mas é uma realidade incontestável. E aí, mesmo quando o cometimento dessa prática ela é feita por um particular, ela ainda pode
acabar sendo creditada ou responsabilizada ao Estado. Te explico como. Se o Estado não garante mecanismos para que essa pessoa seja eventualmente processada e punida, em outras palavras, se ele faz vista grossa ou se ele não é eficaz nas funções que constitucionalmente ele possui enquanto Estado, ele também estará sujeito às regras, à legislação internacional, por não estar prevenindo que esse crime ocorra, seja num grau interno, dentro da sua estrutura, do seu funcionamento, ou seja, numa perspectiva externa. Ou permitir que um particular pratique aquilo, como eu bem expliquei aqui, e não verificar se há eficácia na punibilidade, na punição pedagógica que é imposta àquela pessoa. Então, não adianta a gente também pensar, como você bem pontuou, que isso passa somente por pessoas físicas, Porque nós temos empresas também, de certa forma, praticando isso. Eu acho que a gente já pode começar a debater uma realidade. Mas você pergunta como que isso acontece? A gente, na minha época, quando eu me formei, nós não tínhamos uma disciplina que hoje é matriz curricular obrigatória, nos cursos de executivo digital. E tem todo um regulamento dentro desse mundo virtual e pode ter certeza. Mesmo essas convenções não tão antigas, mesmo essas convenções mais antigas não tendo previsto, é possível sim, num celular, você praticar um conteúdo. Claramente, você pode cometer de qualquer forma, seja emocional ou mental. Se você que não vai o telefone e começa a coagir uma pessoa, levando ela ao limite, ela vai, no instinto natural do ser humano, ela vai querer fugir do risco, ela vai querer fugir do perigo. Então você está levando ela ao limite. E a última pergunta para encerrar é: o que você vê que poderia ser feito para ratificar é muito difícil, mas para diminuir essa problemática? Eu acho que aqui eu já estou vendo um pouco disso, participação social. A gente precisa ter a ideia, nós, enquanto sociedade, que é um evento todos. A conscientização, trazer essa palavra para uma discussão mais ampla, integrando as pessoas. Tem muita gente que não sabe o que é cultura, como você bem explicou. Ou restringe a um grupo específico, acreditando que somente algumas pessoas ou determinadas instituições da sociedade cometem esse crime, ou acham que é um problema que, por não estar inserido na bolha social, fazer parte da realidade da pessoa, ele existe, certo? E ele é tão resistente, é tão problemático quanto os outros problemas sociais que nós temos. Então, a conscientização. E a partir da conscientização, discutir o tema, estudar um pouco mais, nós conseguimos, então, formar legisladores, operadores do direito, como eu estou vendo aqui, capazes de debater, de discutir esse tema com mais propriedade, mais riqueza de detalhes, sem ter aquela visão tão deturpada, ofuscada, do senso comum, que acaba não contribuindo para uma resolução ou uma melhora do quadro social. Quero agradecer a sua participação e a você que está assistindo. E o que a gente está fazendo aqui é uma campanha de conscientização. A gente quer conscientizar você. Então, se você percebeu que você alguém cometeu um crime de tortura com você, ou você vê que você comete um crime de tortura sem perceber, passe para frente esse vídeo, passe para frente esse podcast, conscientize-se e ajude o Estado a combater, porque sem nossa atuação, o Estado sozinho não vai conseguir fazer nada, porque isso é um problema social, está nas entranhas da sociedade. Então, quem está no mínimo da sociedade, no micro, é a gente. Então, a gente tem que combater o que nos diz respeito. Eu agradeço a sua